Começando mais uma live do nosso laboratório. O pessoal vai entrando aí. Hoje uma live especialíssima. Mais uma live especialíssima. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Yugni. Boa tarde, Vinícius. Ellen. Um prazer sempre ter vocês aqui com a gente. Aliás, vocês fazem parte desse time, né? Vamos ver aqui o pessoal chegando. Vamos esperar aí o professor Ricardo Brandão de Oliveira. É isso aí. Rural na área. Pessoal chegando aí, dá uma boa tarde para todos que estão chegando. Divulguem nas redes sociais de vocês também, que a gente está ao vivo aqui agora pelo lacapes.fal para fazer essa live. Estou esperando agora aqui o Ricardo. Deixa eu ver se ele está olhando pelo Léo ou pelo Lacapes. Vou mandar mensagem aqui para ele. Ah, pronto, entrou. Já chamei o Ricardo aqui. Fala, meu irmãozinho. E aí, Léo, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo. Deixa eu digitar aqui. Eu sou um pouco enrolado com essas coisas. Deixa eu tentar condensar o título aqui da nossa live, que aqui aceita menos palavras. Vou botar Covid, riscos ou oportunidades de vidas ativas. Ver se eu consigo botar teu nome aqui. Tá muito high-tech, Léo. Eu? Tá muito tecnológico. Tô nada, cara. Tô engatinhando pra caramba. Tô engatinhando pra caramba nisso aqui, cara. Fixar comentário. Pronto. Ricardo, cara, é um prazer ter você aqui. Essa é a nossa 22ª live do nosso laboratório, é o Laboratório de Ensino, Antropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde, aqui da UFAL, campus de Arapiraca, né? Você sabe muito bem. Não é para você que eu estou falando isso, porque você é uma pessoa que acompanhou onde tudo começou e o decorrer disso tudo. Essa ideia das lives é uma ideia de tentar buscar uma aproximação maior com a população em geral, né? Não só os colegas, como eu estou vendo aqui já o Fábio entrando, o Gustavo entrando, tem uma galera aí já, a Ana Rosa já está aqui apoiando. Então a gente tem buscado uma aproximação maior, isso a gente tem percebido claramente o alcance que essa ferramenta tem nos dado nos últimos meses. A gente praticamente triplicou o número de seguidores do nosso laboratório no Instagram. As pessoas têm perguntado para a gente sobre algo relacionado à atividade física, à criança, à pandemia. As pessoas já estão começando a associar um pouco mais as pessoas ao laboratório e o laboratório às temáticas de interesse do laboratório. Coisa que antes a gente não percebia tanta associação, inclusive dos próprios familiares. Minha família toda já sabe que eu estou fazendo parte do Lacapes. Antes ninguém sabia o que era Lacapes, né? Muito bom, então, assim, ótimo sinal, ótimo sinal. De certa forma a gente tem conseguido atingir um pouco do nosso objetivo, né? Obviamente que também é um objetivo de nos aproximar das pessoas que a gente gosta e das pessoas que têm um saber que vai estar agregando sempre, independentemente da temática que a gente traz para cá, para a nossa discussão. E, assim, hoje é um dia muito especial, né? Receber você aqui, para mim, é um motivo de muita alegria.
É a primeira vez que eu te recebo no meu laboratório, mesmo que virtualmente. Espero um dia poder recebê-lo aqui presencialmente. Sei que você tem muito que acrescentar, né? Vou fazer uma apresentação muito rápida, Ricardo, para as pessoas que estão acompanhando aí. Ó, o Noah e a Alice também estão assistindo. Ó, a família está toda apoiando aí o Ricardo. Apresentar o Ricardo, para mim, é uma tarefa muito fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente está querendo apresentar uma pessoa que está sendo convidada para tratar de um assunto específico num ambiente que é de trabalho, vamos dizer assim, é difícil a gente se isentar do lado afetivo, né? Com tamanha vivência e proximidade que a gente tem. Então, o Ricardo foi e é meu parceiro desde a época que eu ingressei na graduação. A presença do Ricardo na minha graduação foi fundamental para que eu tivesse a formação que eu tenho hoje, porque a gente fazia uma parceria ali bacana, né? De, pô, leu esse artigo, Ricardo, pô, vi esse, olha, tem uma proposta de monitoria aqui, a gente sempre, acho que um incentivando o outro e trazendo o outro para as atividades que a gente tinha disponibilidade de fazer na UERJ. Então, você foi meu grande parceiro de graduação, né? E é um grande amigo que eu tenho até hoje, embora a gente tenha aí uma certa distância agora por conta de Maceió, Alagoas, Rio de Janeiro, afetivamente a gente nunca teve afastado, sempre quis muito seu bem e acompanhe sua trajetória, né? O Ricardo, além de formado pela UERJ, como eu já adiantei aqui um pouquinho, fez a graduação lá na UERJ junto comigo, depois fez o stricto sensu dele, tanto o mestrado quanto o doutorado no programa da Gama Filho, tendo no doutoramento uma experiência importantíssima, né, Ricardo? Talvez, essa é a visão que eu tenho de fora do processo, né? Para sua formação enquanto investigador, enquanto pessoa atuante dentro de um contexto universitário, né, que foi em Stanford, com o orientador que foi. Então, assim, foi o professor Jonathan Myers. Depois, Ricardo seguiu uma trajetória bonita pra caramba na educação física e hoje, para condensar um pouco a apresentação, porque senão a gente vai ficar uma hora aí apresentando o currículo do Ricardo. O Ricardo hoje está coordenando o Laboratório de Vida Ativa, que é o LAVA UERJ, que é por onde a gente está fazendo aqui a nossa live. Aliás, quem ainda não segue, por favor, recomendo que sigam. E está como coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da UERJ, né? Então, Ricardo, complemente aí um pouco da tua apresentação, se for o caso, e depois, se quiser, já começar falando um pouquinho sobre o tema da nossa live, né? Que é pandemia da Covid-19, riscos ou oportunidades à promoção de vidas mais ativas. É uma pergunta. Então, fica à vontade, o tempo é seu. As pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, coloquem aqui na interrogaçãozinha que está aparecendo aqui embaixo, que eu vou habilitar e vou fazer a leitura e vou passar a pergunta para o Ricardo também, tá? Ricardo, muito obrigado, meu amigo. Prazer te rever. Valeu, Léo. É muito bom poder ouvir de nós a visão dos outros, né? E de alguém como você, né? Porque nem sempre a visão que nós temos de nós mesmos é a que os demais têm, né? Então é muito bom ouvir o que eu acabei de ouvir, é muito legal, ainda mais sabendo de todo o carinho e de toda a história que a gente tem, né? Naturalmente a recíproca é verdadeira, né? Se você foi se eu fui o grande parceiro toda a graduação, a recíproca é totalmente verdadeira. Eu hoje, depois de muitas análises, né, 20 anos de formado que a gente tem, né, na realidade, esse ano. só uma curiosidade para todos que estão ouvindo, eu e o Léo fomos os únicos da nossa turma que nos formamos literalmente no prazo, né, de 4 anos, né, ali certinho, concluindo a graduação, pra vocês perceberem quão parceiros nós éramos, né? A gente ia juntinho, fomos os únicos que terminamos a graduação ali no laço certinho, né? Todo mundo ficou capenga lá, tipo, fazendo colação de grau sem ter se formado, e a gente não. Estamos verdadeiramente formandos ali. É uma coisa bacana. Mostra como que a gente era bem próximo. E hoje, fazendo uma análise bem resumida da minha vida acadêmica, né, da minha vida profissional, eu diria, eu, obviamente, identifico referências, né? Referências, assim, importantes que muitas vezes eu precisei ter ao meu lado para que eu pudesse dar passos, né? Para que eu pudesse ter a segurança necessária para dar certos passos, e certamente você foi
a primeira delas, assim, a primeira referência que eu tive, que eu falei, cara, pô, preciso colar com o Léo, porque a gente está indo bem, né? E quantas coisas fizemos juntos uma boa fizemos na dupla. graduação, que foi super legal e que já apontou para nós um caminho muito claro do que nós gostaríamos de fazer no futuro, né? Ali a gente já começou a ter clareza que a gente queria se tornar acadêmico, queria se tornar pesquisador, né? E foi muito bacana. É muito bom estar aqui hoje falando nas posições em que estamos, né? Você como coordenador de laboratório, cara. Eu como coordenador de outro laboratório em 2 universidades públicas brasileiras. Sonhos, né? Sonhos que se realizaram. 20 anos para concretizarmos, né, cara? 20 anos para concretizar. Então, assim, é uma alegria enorme, né? Uma alegria muito boa. E aí, vamos então começar a falar um pouco aí, porque ninguém está muito afim de ficar ouvindo o que a gente... Ninguém quer ouvir melação. Exatamente. Vamos falar de coisa. Vamos falar do motivo da live, né? Exatamente. Então assim, vou aqui fazer um brainstorm junto contigo, reflexões junto contigo, né? É importante dizer que eu venho passando por um processo de transição acadêmica muito importante, né? Para aqueles que conhecem um pouco da minha trajetória acadêmica, eu sempre tive relações muito fortes com as áreas mais biológicas, né? Com fisiologia cardiovascular, com reabilitação cardíaca, né? Tendo sido orientado pelo Cláudio Gil no mestrado, no doutorado, inevitavelmente eu me aproximei muito da fisiologia cardiovascular, reabilitação cardíaca, no doutorado na época de Stanford. Comecei a desenvolver estudos clínico-epidemiológicos, então passei a não só avaliar, mas numa esfera mais individual, e comecei a avaliar, desenvolver projetos numa escala mais populacional, com estudos clínico-epidemiológicos, e isso ao longo do tempo foi me amadurecendo e me deixando próximo. O pessoal está falando aí que o áudio está baixo. Um pessoal bem próximo. Eu vou de repente botar o fone que pode ajudar de alguma maneira. Tá. Eu aumentei o meu aqui também, de qualquer forma. Só um segundo, talvez ajude aqui com o fone. Agora tá. Vê se vai ficar melhor. Aumentou bastante. Ótimo. Então tá ótimo. Então, ao me aproximar dos estudos clínicos, ao começar a realizar estudos clínicos epidemiológicos, eu acabei inevitavelmente ao longo dos últimos anos da minha trajetória me aproximando também da saúde pública, né? Dos estudos populacionais e impactos que isso tinha ou dialogava com a saúde pública. E aí eu vivo hoje, nos últimos, eu diria, 3 anos, 4 anos, uma transição acadêmica em que eu deixo de realizar um pouco trabalhos da fisiologia ou mais biológicos e começo a ter um olhar mais voltado para a saúde pública. Ou seja, isso não é à toa, né? É uma ideia de que acreditar que certas perguntas precisam ser respondidas academicamente, e uma delas, para mim, que precisa muito ser respondida e que já dialoga com o tema da nossa live, é como que nós somos capazes de promover escolhas mais ativas e saudáveis, né? Tirando aquela perspectiva individual, né? Sobre aquela coisa da culpabilização da vítima, etc. Sim. E tal, né? E trazendo isso para uma esfera mais política e mais pública, né? Assim, como que nós conseguimos pensar vidas mais ativas, promoção de atividade física, de modo que isso seja percebido pelas pessoas como uma escolha natural, né? Então, de certa forma, hoje meus interesses acadêmicos vai nessa direção de tentar desenvolver projetos que possam, de alguma maneira, permitir com que as pessoas, nas suas vidas diárias, percebam que é vantajoso, seja sob a ótica social, seja sob a ótica econômica, seja sob a ótica da saúde, ter uma vida mais ativa e ter escolhas mais ativas e saudáveis, né? E aí eu me aproximei de uma agenda mais ampliada, alimentação adequada e saudável, e que discute, por exemplo, regulação de indústria, regulação da indústria do álcool, da alimentação e a própria discussão de atividade física. E aí veio uma pandemia, né? E aí dentro dessa contextualização teórica veio uma pandemia que colocou as cidades como atores principais da vida humana, né? Quer dizer, as cidades passaram a ter um protagonismo na vida das pessoas que talvez muitas delas antes nem percebiam que tinham,
né? A gente sabe que existe uma tendência ainda muito grande das pessoas buscarem as cidades para viver, né? Então, assim, há estimativas de que as pessoas continuarão migrando para grandes centros urbanos até 2030, 2050. Estima-se que 80, 85% da população mundial global esteja vivendo em grandes centros urbanos. E aí, numa pandemia, isso se torna ainda mais gritante, né? Quer dizer, a pandemia ela trouxe muitos desafios, não apenas à saúde pública, mas também desafios ao meio ambiente, por exemplo, desafios a acesso a alimentos saudáveis e adequados, a tratamentos de saúde, outros que não relacionados à pandemia, questões de saúde mental, né? Então, os desafios econômicos, né? Quer dizer, uma crise econômica sem precedentes, né? Assim, talvez a gente ainda vai enfrentar uma crise econômica sem precedentes na história da humanidade, talvez maior do que a crise que nós tivemos alguns anos atrás, né, com o boom lá da especulação imobiliária americana. Uhum. Então, assim, a pergunta que vem é essa, assim, caramba, será que a gente está, em função dessa pandemia, enfrentaremos riscos à promoção da atividade física ou a vidas mais ativas, ou a gente pode enxergar também oportunidades muito boas, né, oportunidades muito grandes? Eu acho que, obviamente, as duas coisas... Pois não. Sem querer te atrapalhar, mas me veio aqui uma reflexão. Eu acho que ela trouxe para a gente esse olhar de que a minha relação com o ambiente impacta nas minhas decisões e na minha relação no ambiente vivenciado junto com o próximo, né? A pandemia trouxe esse olhar para fora, não só para as coisas que eu preciso fazer, mas também para o que o ambiente está me oferecendo de condições para que eu possa me manter, por exemplo, livre do Covid. Né? O que é que o colega está fazendo para diminuir o meu risco de contaminação do Covid? E a gente pode extrapolar esse novo olhar para as outras complicações, né? Que são as complicações mais antigas. Na realidade, eu acho que, pegando o gancho da tua fala, Léo, eu acho que uma das grandes questões da Covid-19, da pandemia... Opa, perdão. Uma das grandes questões da pandemia... Caiu aí, cara. É justamente... Caiu o celular aqui. Uma das grandes questões da pandemia é justamente um despertar da solidariedade, né? Assim, as pessoas têm que se tornar mais solidárias de alguma maneira, né? Quer dizer, as ações do outro impactam na sua vida, né? As ações, seja as ações de escolher ficar em casa, seja as ações de sair para a rua sem máscara, isso não impacta mais apenas a sua escolha, impacta a sua vida e a vida dos outros. Então, essa é realmente uma questão muito importante e muda um pouco a maneira como as pessoas se relacionam nos grandes centros urbanos. E aí, assim, surgem algumas questões importantes, trazendo um pouco mais para uma praia que eu venho discutindo mais recentemente, beleza, que é o olhar da cidade e da mobilidade urbana, né? Nós sabemos que temos uma agenda aí importantíssima global, que é a Agenda 2030, né? Que inclusive reconhece a atividade física como um importante eixo de intervenção com impactos que vão muito além da saúde, né? Impactos sociais e econômicos, né? A gente já sabe quais são os impactos econômicos da inatividade física, por exemplo. E a mobilidade urbana, ela passa a ser já há um certo tempo, né? Eu diria que pelo menos desde 2013, quando foi publicado o Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, né, pela OMS, ali se identificou, talvez pela primeira vez, metas muito claras para o aumento dos níveis de atividade física da população global, mundial. Um aumento de 10 a 15% dos níveis de atividade física. Isso foi reforçado em 2018 com o Plano de Ação Global para a Promoção de Atividade Física, né, estabelecendo aí aumento de 15% até 2030. E o Brasil entra um pouco nesse cenário, por exemplo, quando em 2011 o Ministério da Saúde lança o Plano de Enfrentamento Estratégico para Combate a Doenças Crônicas Não Transmissíveis, em que nesse plano se estabelece também um aumento dos níveis de atividade física em 10%. Nesse mesmo ano é lançado a Academia da Saúde, né, pelo Ministério da Saúde, que foi e continua sendo talvez a principal estratégia do Ministério da Saúde, portanto do Brasil, para a promoção de atividade física, mas que tem como talvez o domínio central a atividade física como no tempo livre de lazer, né?
E aí, quando a gente olha os resultados do Academia da Saúde, aliás, recentemente saiu um trabalho bacana fazendo uma análise temporal dos dados do Academia da Saúde, mostra que resultados importantes foram obtidos, né? Houve um aumento de prevalência de atividade física no tempo de lazer anual em torno de 3,5%. Mas quando você percebe e analisa os dados dos demais domínios da atividade física, com os dados, por exemplo, do Vigitel, né, você percebe que se por um lado nós aumentamos a prevalência da atividade física no tempo livre de lazer, nós ficamos estagnados e para alguns grupos etários pioramos a prática de atividade física como forma de deslocamento diário. E aí que entra para mim uma grande oportunidade da pandemia, né? Primeiro, que as pessoas cada vez mais recebem recomendações de governos locais, né, pelo menos governos locais sérios e comprometidos com a população, né, de que evitem ao máximo a aglomeração em transporte público, né? E uma das consequências que a gente começou a observar em função desses posicionamentos derivados da pandemia foi o investimento em infraestrutura cicloviária emergencial, fechamento de ruas para aumentar ciclofaixas, reestruturação de alguns espaços urbanos para que os pedestres possam se deslocar de uma maneira mais adequada pela cidade, entendendo que o uso de transporte ativo poderia, ao mesmo tempo, ser uma estratégia de deslocamento com menor risco, associada à infecção pela Covid, e ao mesmo tempo, uma estratégia de recuperação econômica das cidades, uma vez que você permite uma retomada de serviços pelas cidades. Então, quando você analisa dados recentes, a partir de março de 2020, o que nós observamos é um boom de demanda por bicicleta. Por exemplo, no Brasil, se você compara dados de abril-maio de 2020 com abril-maio de 2019, a gente já observa um aumento de 118% na venda de bicicletas no Brasil, né? Certamente resultantes da pandemia. Quando você vê vários exemplos de cidades do mundo, como Bogotá, Cidade do México, Nova York, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte e vários outros exemplos, né? Cidades alemãs, por exemplo, muitas implementaram ciclofaixas emergenciais e a consequência já sendo observada disso é o aumento da prevalência de transporte ativo casa, trabalho, casa, em muitas dessas cidades. Então, assim, sob essa ótica, né, a gente poderia certamente afirmar que a pandemia traz uma oportunidade ímpar, única, de se colocar na agenda política, mais fortemente ainda, a discussão da mobilidade ativa nos centros urbanos, de uma forma geral. Já existem políticas nacionais para isso, né? O Brasil ele tem a lei, o Plano Nacional de Mobilidade, por exemplo, e tem também o programa Bicicleta Brasil, de 2017, que tem como uma das suas premissas reduzir o uso de veículos motorizados para aumentar o uso de transporte ativo no país. Então, apesar de nós termos já políticas que falam sobre isso no país, avanços são muito modestos, né? Quando você olha na escala municipal, a implementação dessas ações previstas nessas leis, nesses planos, você vê poucas ações ainda sendo implementadas. Por sua vez, a pandemia colocou isso no centro das questões, né? A pandemia colocou esse eixo, esse domínio de atividade física, que é o de atividade física nos deslocamentos diários, na pauta de discussão de muitas prefeituras, de muitas cidades do mundo, incluindo cidades brasileiras. Então, sob essa ótica... Desculpa, Ricardo. Acho que a pandemia... Não, só para concluir... pode ir. Conclui. Não, conclui. Não, só para concluir é isso, tá claro, né? Assim, sob essa ótica, a pandemia traz uma grande oportunidade de construção de uma agenda multissetorial, né? Multissetorial e interdisciplinar, tá? Para avanços no Brasil da mobilidade ativa, o que, por sua vez, segundo os dados do Vigitel, quando você analisa 2006, 2016, por exemplo, os dados ou estão estacionados nesse domínio ou, para certas faixas etárias, despencaram nesse domínio, né? Então, essa, para mim, é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade única, um momento único da gente reforçar essa agenda de discussão
É claro que isso não significa que os outros domínios, né, a atividade física no tempo de lazer, não continue sendo importante e investimentos sejam necessários nesse sentido, mas a gente tem uma oportunidade única de discutir e avançar esses domínios. Então, assim, os nossos trabalhos mais recentes têm sido no sentido de criação de uma rede multissetorial e interdisciplinar de pesquisadores. E aí eu estou falando pesquisadores das ciências da atividade física, do urbanismo, arquitetura e urbanismo, exatamente, do setor engenharia de transportes, saúde pública, educação. Então, a gente agora está trabalhando, por exemplo, em um projeto em que conseguimos reunir pesquisadores e organizações da sociedade civil, né, de diversos setores que têm como foco central de trabalho ampliar uma agenda de pesquisa e advocacy para mobilidade ativa no Brasil, no nosso país. Então, sob essa ótica, eu já respondo um pouco essa pergunta, que eu vejo esse momento, fruto da pandemia, como uma oportunidade única de nós avançarmos essa agenda no país. Com certeza. Ricardo, a minha expectativa é que a gente continue, né, a todo vapor com essa articulação que foi acelerada por conta da pandemia, para quando a gente já tiver o controle da pandemia, a gente possa ter essa articulação entre os setores, seja no âmbito municipal, estadual, federal, para os outros agravos, que são os agravos que já vêm há algum tempo, né, nos acompanhando, que são os agravos crônicos. Então, a nossa expectativa é que isso sirva como um pontapé inicial para uma maior articulação. Porque não dá mais para a gente ficar discutindo atividade física sob o olhar só da pessoa e associando com variáveis biológicas, com coisas que a gente já vem acompanhando. É o que as pessoas falam, é mais do mesmo. A gente precisa buscar soluções. Exatamente. A gente precisa de inovação, né? Precisa de inovação, exatamente, precisa de olhares novos. Eu concordo plenamente com você, Léo. E é nesse sentido, é exatamente nisso que eu acredito. Eu acho que além de ter o cuidado de não fazer o mais do mesmo, o que a gente precisa é compreender que a promoção da atividade física ela é muito complexa, multivariada, né? Ou seja, são inúmeros fatores determinantes para a atividade física. Isso a literatura, de certa forma, já mapeou, né? Principalmente a literatura internacional. O Brasil, eu acho que ainda tem que avançar em alguns aspectos relacionados a esses fatores determinantes em vários níveis, né? E aí, ao compreender essa complexidade, precisa também compreender que as soluções são complexas. E se as soluções são complexas, isso significa que a gente precisa sair da nossa caixinha, né? Precisa sair do nosso gradinho e buscar colaborações em outros setores da sociedade. Isso poderia ser resumido, Léo, com o que a OMS chama de Health in All Policies, né? Saúde em todas as políticas. E o que é a saúde em todas as políticas? É justamente uma visão ampliada sobre a saúde, em que você busca identificar atores fora do setor de saúde que, ao implementar políticas que beneficiem esses setores, a saúde, consequentemente, também é beneficiada. E aí, mais uma vez, o setor de transporte ativo, de mobilidade urbana, é um grande exemplo de Health in All Policies. Porque você consegue melhorar a vida na cidade, melhorar o espaço urbano, impacto sobre mobilidade, impacto sobre a redução de emissões e meio ambiente. Então você junta numa mesma agenda, né, clima, saúde, educação, mobilidade urbana. Então, assim, jornada de trabalho. E é uma agenda, jornada de trabalho, questões de igualdade de gênero, exatamente, tudo isso se envolve nessa discussão. Então, eu estou muito motivado nesse sentido, acho que dá para perceber um pouco pela minha fala, né? Não, mas é ótimo a gente conversar com pessoas que estão empolgadas. A oportunidade de emprego próximo da residência também é uma coisa que impacta muito nessa questão da utilização do espaço urbano. É o que o pessoal do urbanismo chama de... Eu tenho trocado muito com o pessoal da mobilidade urbana e do urbanismo. Eu tenho aprendido muito com eles, assim, né? O olhar que eles têm da cidade. E aí vou dar um exemplo muito curioso, né? Em 2018, se eu não me engano, né? Acho que é isso, 2018, eu resolvi participar de um evento que é muito conhecido pelo pessoal da mobilidade urbana, né, mundial, que se chama Velocity. É um evento europeu, né, itinerante,
itinerante, ou seja, em cada ano ele acontece em um polo. E em 2018, pela primeira vez, ele foi trazido para o Rio de Janeiro excepcionalmente, né? Eu fui lá no Porto Maravilha, né? Eu fui participar do evento a convite de um colega que é urbanista da UFRJ, um pesquisador da UFRJ que eu venho colaborando muito, o Vitor Andrade, que é coordenador do Laboratório de Mobilidade Sustentável da UFRJ, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E aí eu cheguei num evento lindíssimo, abertura do prefeito, pelo prefeito, pessoas famosas, coisa e tal, um evento altíssimo nível, um evento misto, ao mesmo tempo acadêmico, tem pessoas da organização da sociedade civil, várias pessoas fazendo oficinas, uma coisa super diversa, muito rica. O tema central é mobilidade urbana por bicicleta, Velocity, e eu fiquei chocado ao perceber que só em todo o evento, uma semana inteira de eventos, 1000 painéis, 1000 mesas, eu encontrei uma mesa que falava de atividade física e saúde. Em um evento sobre bicicleta. Aquilo para mim foi chocante. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Como que um evento que fala sobre bicicleta dessa magnitude não se discute atividade física e os impactos sobre a saúde? Para mim ficou claro que precisávamos de articulação entre setores. E aí eu passei a me aproximar cada vez mais do pessoal do urbanismo, da mobilidade urbana, do cicloturismo, etc. e tal. E percebi que eles têm um conhecimento riquíssimo que nos é muito útil. Muito útil. Com certeza. Sabe? Com certeza. Isso que você acabou de dizer, né, a coisa do camarada morar perto de casa, coisa e tal, é o que chamam de espraiamento urbano. Né? Sim. Em que as cidades, na realidade, toda uma especulação imobiliária, né, e valorização de rodovias para uso de carros, por exemplo, né, com todo o lobby da indústria do automóvel, com todo o lobby político da indústria da construção civil, porque isso é verdadeiro. Né? Eu estou agora fazendo aqui, começando uma linha de pesquisa em que eu estou fazendo toda uma análise do lobby da indústria automobilística. E começo a perceber que existem paralelos, por exemplo, muito grandes entre as ações... Com a do tabaco. Com a do tabaco, assim, parece que os caras trocaram figurinha. Então, assim, as ações que a indústria do tabaco histórico fez para promover o tabagismo são idênticas às ações de lobby da indústria do automóvel. E uma das consequências históricas disso foi o espraiamento das cidades. Né? Ou seja, as pessoas começaram a viver cada vez mais distante dos centros urbanos, o que as obrigava a ter carro. Né? Claro. E isso também permitia o crescimento periférico da especulação imobiliária. E isso, obviamente, impactou o modo como as pessoas vivem nas suas cidades, né? Se deslocam. Né? O Rio de Janeiro hoje está entre as capitais em que você tem o maior tempo de deslocamento casa-trabalho, né? Médio. Né? Então as pessoas passam mais de 1 hora, em média, se deslocando casa-trabalho. E aí você quer que uma mulher, né? Que tem tripla jornada de trabalho, que sai de casa muito cedo, volta para casa muito tarde, em função de todo esse deslocamento, e que não tem uma infraestrutura adequada na sua residência, seja para praticar na atividade livre de lazer, seja porque ela tem que se deslocar muito e o transporte ativo é provavelmente inviável, que ela pratique atividade física e seja saudável. E é isso justamente que eu me refiro a... Solta um ponto antes e vá caminhando para casa. E chegando em casa, sobe de escadas ao invés de elevador. Depois de uma jornada de trabalho inteira. Complicado. Grosseiramente falando, é um pouco a proposta do Agita São Paulo. Né? Aproveite o momento que você está e seja ativo onde você estiver. Eu não sei se eu concordo plenamente com isso, porque isso não é favorecer escolhas saudáveis. Isso não é favorecer escolhas. Porque o indivíduo, na verdade, quase não tem a escolha. Né? Então, eu acho que de regra, é um pouco... Acho que a grande questão é buscar esse equilíbrio que você começou na sua fala, Ricardo. A gente não desconsiderar que há um viés de escolha, né? Para algumas pessoas mais, para outras menos. E eu acho que o poder público, de uma maneira geral, ele precisa ampliar a capacidade de escolhas daquela classe menos favorecida, que na atual conjuntura tem muito pouca opção. Muito pouca opção. Né? Essa questão eu acho que você tocou num ponto... Pode falar. Não. Tua imagem deu uma enquanto congelada pesquisadores. Tá travando, Ricardo. Tá me ouvindo bem? Congelou, mas parece que voltou. Pronto, agora voltou. Fala aí. Tô ouvindo. Beleza. Então, eu acho que você tocou num ponto fundamental para qualquer pesquisador
principalmente aqueles mais ligados às áreas de saúde pública, obviamente, né? Mas eu acho Eita, que é travou de a novo. questão da desigualdade estrutural que nós temos no nosso país, né? Então, não dá mais para conceber intervenções, né, políticas, projetos que não levem em consideração a desigualdade estrutural Ah, brasileira. Né? Então, essa, por exemplo, tem sido, inclusive, uma das preocupações nos grupos de discussão para a elaboração do guia. eita, travou aqui para mim. Caiu aí? Tô te ouvindo agora. Pronto, agora a imagem ficou Não perfeita. sei se aqui é a minha Esse horário é um horário conexão. que tá ficando mais complicado. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar de uma discussão. Não, pode seguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá ouvindo? Tá travando aqui para mim, cara. Tô te vendo melhor agora. Deixa eu. Tá me ouvindo? Vai, tô. Agora tá perfeito. Pode seguir. Beleza. Não, então, o que eu estava falando era exatamente a questão das Quando tu começa a intervenções, falar, o etc. e negócio tal, trava. sem que a gente considere a desigualdade estrutural brasileira, né? Tá cortando? Mas agora voltou. Pode falar. Peraí, deixa eu abrir minha porta aqui, que de repente a minha conexão melhora. Dá um segundo, um segundo. Pode deixar. Vou cantar uma música aqui. Vamos ver se vai melhorar agora, Léo. Vai chegando esse horário também, de 5, 6 horas, a internet vai começando a ter mais uso, né? Não sei se isso interfere. Tu já experimentou botar os dados móveis? De repente, com os dados móveis funciona melhor. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui. Agora. Tá melhor? Vamos ver. Tá, segue aí. A imagem está um pouco embaçada, mas eu tô te ouvindo bem. Não é isso, eu acho que essa é uma preocupação, sim. A gente sempre ter esse olhar de incluir nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, nas nossas intervenções, a questão da desigualdade, sabe? E da vulnerabilidade de certos grupos populacionais. Isso é fundamental. E aí eu estava falando do grupo do guia de atividade física, né? Da promoção para a população brasileira que está sendo construído, que é um marco histórico para o Brasil. Eu acho que é muito importante a gente ter a publicação do guia, né? Mas essa é uma Sim. das preocupações do guia, né? A quem ele vai atingir, né? A quem ele vai realmente beneficiar, né? Quer dizer, será que a gente não vai correr o risco de produzir um guia para a população brasileira que, na verdade, favoreça as classes menos vulneráveis, porque as mais vulneráveis elas são, de fato, muito difíceis de serem atingidas, né? Essa tem sido uma preocupação nas discussões dos grupos de trabalho, né? Como que a gente consegue produzir um documento que, de fato, atinja o mais vulnerável, né? Atingir os mais de qualquer intervenção, Eita, né? deu uma travada Seja ela agora de atividade. Agora eu tô te ouvindo. Pode falar, pode falar. Voltou aqui, vamos ver. A conexão não está muito boa, infelizmente. Vai. Mas é isso, assim, Faz né? parte. Como considerar. Faz parte do processo. Ricardo, chegou uma perguntinha aqui do... Tô te ouvindo.
Chegou uma perguntinha aqui do Luiz Fernando Farias, vou colocar ela na tela para você, tá? Sabia nem que era possível isso. É, pô, olha aí, ó. Pô, que chique, cara. Pô, tu tá muito high-tech, Léo. Nem sabia que Tu era tá possível pensando fazer o isso. quê, Vai, manda rapaz? ver. Pô, tu tá muito Tá aí, ó. moderninho, viu? O Tá fim muito da moderninho. O fim da pandemia no Brasil pode frear o interesse em vidas mais ativas? Qual a sua opinião? Foi o Luiz Fernando de Farias que colocou. Aliás, vou aproveitar e pedir para o Bruno, que também deixou uma pergunta aqui, escrever um pouco menor a pergunta, porque quando a gente coloca na caixinha, a pergunta muito longa, ela fica cortada, tá, Brunão? Digita ela num formato reduzido, por favor. Vai lá, Ricardo. Vamos lá. Se o fim da pandemia no Brasil... Deixa eu ver se eu entendi. Se o fim pode reduzir o interesse... Primeiro que eu acho... Não sei, assim, eu não sei se eu consigo... Pergunta... Primeiro... A gente está vivendo realmente Você esse tá cenário muito falhando adverso demais, no chefe. Brasil. Vê se melhora. Tá Pera aí. travando mais do que o... Pronto, aí. Agora tu falou, eu escutei tudo. Eu vou mudar de posição aqui. Pera aí. Tá. Vamos ver se vai melhorar agora. Indo aqui pro quarto do meu filho. Eu estava Vamos. aqui no meu quarto, coisa e tal. Vamos ver se o quarto do Noah vai ser melhor. Vai para perto Vamos do lá. roteador. Não repara. Eu estou aqui perto mais. Pronto. Beleza. Bom, assim, Léo, eu acho que depende muito de todos. Depende muito do nosso trabalho, né? De como nós seremos capazes de continuar sensibilizando políticas públicas, principalmente, favoráveis à prática e à promoção da atividade física, né? Então, eu acredito que não. Eu acredito que o interesse pela prática de atividade física não vai reduzir pós-pandemia, né? Eu percebo avanços importantes quando você olha historicamente, independentemente de pandemia, quando você olha historicamente, a gente observou alguns avanços importantes. Sem dúvida nenhuma, a Academia da Saúde é um grande avanço de política pública voltada à promoção da atividade física, e não tem por que imaginar que isso vai piorar, né? Eu não consigo perceber isso, não. Tenho dificuldade de perceber acontecer pandemia, né? Pelo menos para certa camada da população. Mais uma vez, os mais vulneráveis, eu acho que muda pouco, né? Eu acho que o camarada que é mais vulnerável muda pouco o cenário dele. Ele continua em situação de vulnerabilidade, a gente sabe, né? Quer dizer, tem uma crise econômica, tem teto de gastos orçamentários que geram impactos importantes na desigualdade brasileira, na desigualdade social. Então, assim, os mais vulneráveis provavelmente estarão ainda mais vulneráveis, e isso certamente atividade física, pouca chance de praticar atividade física, etc. e tal, né? Mas para certa camada da população, por exemplo, a qual nós nos incluímos, né, eu acho que algumas mudanças interessantes podem acontecer, né? Por exemplo, a relação que todos nós temos com o nosso trabalho, né? Eu acho que de alguma forma isso muda, né? A relação como a gente se tem com a própria cidade, né? Você fica imaginando aquele executivo que pegava uma ponte aérea para fazer uma reunião no Rio-São Paulo, né? E que saía de casa às 6 horas da manhã para pegar uma ponte aérea para São Paulo, fazia 1, 2, 3 reuniões em São Paulo, no final do dia voltava para o Rio de Janeiro. Isso provavelmente acabou, né? Quem vai querer financiar hoje, com toda essa mudança de paradigma de mundo virtual pós-pandemia, que o camarada vá para São Paulo fazer uma reunião e voltar ao Rio de Janeiro? Isso provavelmente vai acontecer de modo virtual, né? Estudiosos estimam que
parte importante da população vai ficar com maior oportunidade de realizar home office, né? Isso provavelmente representa ganhos de tempo, né? Tempos de deslocamento que eram perdidos, tempos diários que eram perdidos. Isso talvez ofereça oportunidades para uma certa camada da população de se tornar mais ativa, né? Então, novamente, os mais vulneráveis provavelmente estarão ainda mais vulneráveis após a pandemia e certamente com menores condições de fazerem escolhas saudáveis e ativas. Mas para certa camada da população, eu acredito que a valorização dos espaços públicos urbanos, né, a valorização dos transportes ativos, toda a agenda climática que é empurrada nessa direção, né? A gente não pode esquecer, a pauta da agenda climática continua sendo a pauta mais importante global. A gente continua enfrentando os desafios das mudanças climáticas, quer queiram ou não, com ou sem pandemia, né? Aliás, existem relações entre a pandemia e a agenda climática. Toda essa questão. Eita, né? Deu uma travadinha aqui. O que os mais vulneráveis continuarão mais vulneráveis, né? Serão mais ainda vulneráveis, mas uma certa camada da população talvez possa se beneficiar, porque governos possivelmente serão mais pressionados, né, a adotar políticas favoráveis, seja a questão das mudanças climáticas, que traz como consequência uma série de pontos positivos sociais, incluindo, por exemplo, o uso de transportes ativos nos centros urbanos. Enfim, é mais ou menos assim que eu acredito que as coisas possam acontecer pós-pandemia, né? Mas não tenho bola de cristal, né? A gente vai... Beleza. Uma coisa que você lê aqui, uma coisa que você lê aqui. Fica difícil. Você lê aqui, você lê ali, você vai interpretando, fazendo ali alguns julgamentos e vai tentando chegar a algumas conclusões, né? Entendi. Olha, vou botar aqui uma outra pergunta que foi do professor Bruno Giudicelli, que é um colega nosso do laboratório, está acompanhando a live. Deixou aqui uma perguntinha para você. Crianças tendem a engajar em atividades físicas coletivas. Como a pandemia afeta isso? A pergunta bacana. Talvez o Léo tenha mais condições de responder essa pergunta do que eu, né? Passou a bola, né? Sem dúvida nenhuma. Talvez o Léo tenha mais condições de responder isso do que eu, mas mais uma vez, eu acho que a gente não tem bola de cristal, né? Crianças se engajam em atividades coletivas, certamente. Eu não acho que... Eu acho que, assim, agudamente, a pandemia não só afeta, como já está afetando, né? Na realidade, exatamente. A pandemia ela já distanciou o engajamento das crianças e da própria sociedade, de uma forma geral, né? De 8, 9 anos em casa, e que um dos grandes dilemas hoje é que eles não escola. Aliás, essa é uma outra questão que eu venho me incomodando bastante, mas mais recentemente, eu diria nessa fase atual da pandemia, é a dificuldade das pessoas perceberem que enquanto elas voltam para o bar, enquanto elas voltam às praias, enquanto elas voltam a se aglomerar nos restaurantes, as escolas continuam fechadas. Estão paradas. Né? As escolas estão paradas, impedindo com que as crianças tenham suas rotinas normalizadas, na realidade. Então, em outras palavras, o que eu percebo é uma pobre percepção de solidariedade e que as crianças estão pagando as contas dos adultos, né? As contas dos adultos no momento em que a gente poderia ter um cenário muito diferente. Então, sim, agudamente, é claro que a pandemia afeta as crianças que muitas vezes têm a opção de brincar coletivamente, de jogar coletivamente e portanto, de praticar atividade física coletivamente, né? Agora, pós-pandemia, eu acredito que não. Eu acho que no pós-pandemia, uma vida voltando, os padrões serão retomados, provavelmente, né? Mas agora está tudo afetado. Eu penso assim também. É mais ou menos isso. Eu penso exatamente como você, Ricardo. Aliás, eu vou até aproveitar essa pergunta do Bruno para pensar em cima do título, né? Quando você propôs esse título, Riscos ou Oportunidades à Promoção de Vidas Mais Ativas, como uma pergunta, na minha cabeça vieram dois momentos.
e eu não consigo pensar de forma diferente. Eu acho que nesse momento, desde o início até o presente, em que nós, de certa forma, temos um percentual mais alto de isolamento social, né? Obviamente que ele veio diminuindo ao longo do tempo, mas a gente ainda não conseguiu restabelecer a nossa vida normal, vamos dizer assim. Eu acho que nesse momento a gente viveu mais riscos para a promoção de vidas mais ativas. Mas ao mesmo tempo vejo que esse impacto dos 5 meses, dos 6, que serão 7 ou 8, seja lá quantos forem, né? A articulação, a reflexão, enfim, nos levará para um aumento de oportunidades de vidas mais ativas. Quando você propôs esse título, me veio essa questão à cabeça. É assim que você vê também ou não? É assim que eu vejo e é assim que eu espero que seja. Né? É assim que eu espero que seja. Eu acho que o que eu acredito é que, pelo menos, parte da população, e aí não me refiro apenas à população brasileira, mas à população mundial, pelo menos algum percentual da população fará essa reflexão que nós estamos aqui fazendo, em níveis diferentes de profundidade, com esclarecimentos diferentes de profundidade, mas parcela da população vai fazer essa reflexão de que chegou a hora de reinventar, de se reinventar como que a vida é vivida nas cidades, nos espaços públicos, nas escolas, né, nos locais de trabalho. Então, e que talvez a gente perceba que os impactos que nós estamos gerando realmente precisam ser revistos, porque as consequências desses impactos né? Então, é claro que você não espera que parte da população tenha as condições de realizar esse tipo de reflexão mais aprofundada. Ela da população é capaz de realizar essas reflexões e que talvez essa parcela tenha alguma força necessária para pressionar governos ao nível local, ao nível municipal, regional, na rua do seu bairro, né, no seu bairro, porque essa é uma percepção que a gente precisa construir na sociedade também, Léo. Essa ideia de essa ideia de que o político é um ser distante, intocável, precisa ser destruída, precisa ser revista e reconstruída. A política pública, ela se faz ao nível da rua. Sabe? Ela se faz ao nível do seu prédio, do seu andar, da sua casa, da rua, do bairro, da cidade em que se vive. Então as pessoas precisam realmente criar esse sentimento de pertencimento ao contexto, impactam, né? que as suas ações impactam não apenas a sua própria vida, mas a vida da própria sociedade. Que a gente uma oportunidade única que, na verdade, empurrarão a humanidade para um patamar um pouco melhor do que nós tínhamos para trás. Eu sou positivista, eu sou positivo e otimista nesse sentido. Eu não acredito que a médio prazo nós iremos regredir, não. Eu acho que a médio prazo a gente vai progredir. Eu também vejo assim, Ricardo, também vejo esse impacto da pandemia. Obviamente que há todo um lado negativo nessa história toda, mas acho que essa percepção da população em geral, da forma como o contexto, seja ele social, seja ele físico, ambiental, né, impacta sobre a nossa saúde, vai ser um legado interessante para depois a gente extrapolar essa percepção para as doenças crônicas também. A gente agora tem um foco na pandemia, mas a gente está vendo o quanto que o espaço interfere na nossa saúde por um viés infeccioso, tudo bem. Mas ele também interfere por um viés crônico não transmissível. E é por aí que eu acho que a gente tem que aproveitar, para a gente trazer essa reflexão, manter essa integração que está existindo, poderia ter sido até maior,
mas já existe algo mais, algo maior do que a gente tinha antes, mas é importante que isso perdure, mesmo depois de encontrar a vacina ou um melhor tratamento, seja lá o que for, né? Cara, tem uma indiana, tem uma ativista, não sei como é que está o nosso pode tempo. falar. Tem Estamos com 54 minutos, faltam 6 minutos. Tem uma ativista indiana que eu tenho lido algumas coisas, que ganhou muita visibilidade agora na Índia durante a pandemia, que eu tenho lido uma coisa ou outra que ela tem publicado, né? E ela tem dito que a pandemia, na percepção dela, é um portal de avanço da humanidade, né? E eu concordo muito com ela. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho que é um grande exemplo de como que a gente consegue, com a pandemia, ter uma oportunidade única, que, na minha opinião, é uma das mais importantes que está acontecendo nesse momento no Travou. Travou só para mim? O Brasil, o Brasil, há 2 ou 3 décadas, discute politicamente a possibilidade de uma renda básica universal para a população brasileira. Você tem grandes nomes da política brasileira, como, por exemplo, o ex-senador e vários cargos políticos, Eduardo Suplicy, que defende anos, com muito fundamento teórico, articulando com economistas do mundo inteiro, propostas políticas para uma renda básica emergencial a todo cidadão brasileiro, mostrando caminhos de como isso pode ser implementado. A UFRJ tem um projeto hoje incrível de renda básica, tá? Implementado, é um projeto de pesquisa de intervenção real, experimental, que aplica a renda básica, tá? Em alguns municípios aqui do Rio, com resultados incríveis. E aí, olha só, há 20 anos discutindo isso, e a gente não consegue implementar no Brasil uma política de renda básica para a população brasileira que teria impactos incríveis, o que permitiria que aquela moça que sai de casa cedinho ou que não consegue ter tempo para fazer atividade física, teria uma renda básica que permitiria ela fazer uma escolha. E aí veio uma pandemia que em menos de 2 meses a direita liberal na história aprova uma renda básica no Brasil. Deu uma travada, Ricardo. Que é de 2 décadas, 3 décadas, de uma importante política pública, de 2 meses numa pandemia, para o Brasil ser capaz de implementar uma política de renda básica, de auxílio emergencial de renda básica para a população. Então esse é um grande exemplo de como a pandemia é um portal de oportunidades incríveis para o Brasil, por exemplo, e para outros países do mundo. Eu acho que é o melhor exemplo que nós temos de como a pandemia é uma grande oportunidade. Verdade. Ricardo, a gente infelizmente está chegando ao final, faltam 2 minutinhos aí. Eu queria agradecer mais uma vez a você, a participação de todos, tá? Dizer que foi uma honra ter você aqui no nosso laboratório virtualmente. Estou aguardando o encontro presencial para vir falar para nós aspectos mais direcionados às pesquisas que vocês estão realizando aí no Lava. Enfim, é um prazer muito grande. Queria que você aproveitasse esse tempo para fazer suas considerações finais e, de antemão, já te agradecer mais uma vez. Minha primeira consideração final é mandar um beijo. Travou, cara. E agradecer ao Léo pelo convite, né? E que é uma honra, Léo. Você é um amigo sem comentários. É muito bom poder estar hoje aqui falando contigo. Eu já vinha brincando contigo que a gente tinha que fazer uma live há muito tempo para ficar batendo papo, né? Mas é isso, Léo. Muito obrigado. Uma pena que a internet aí não colaborou muito hoje, mas acontece assim mesmo. Mais para frente a gente marca outra, não tem problema não. Fica como pretexto. Beleza, Léo. Valeu, meu irmão. Meu amigo. Obrigado, tá, Ricardo? Tchau, tchau, pessoal. Um beijo na família, um beijo no Noah, um beijo na família toda aí, tá? Valeu, tchau, tchau.